Hoje nós vamos falar um pouco como é que aconteceu a transmigração da alma durante toda uma linha de tempo. Claro que, como nossa palestra é curta, não podemos nos aprofundar muito, então nós vamos dar apenas uma ideia de como isso aconteceu em algumas partes da linha do tempo. Eu certamente vou chamar alguns amigos para me ajudar, né, nessa linha do tempo, né? Vou falar com Platão, vou falar com Sócrates, vou falar com Pitágoras, vou falar também com Allan Kardec, né, e com alguns outros filósofos e estudiosos que vão nos ajudar a dar essa ideia sobre a transmigração da alma na linha do tempo. Repito que esta é apenas uma parte introdutória, muito simples, básica, e que o estudo ele é um estudo que merece mais destaque, é um estudo que merece um maior aprofundamento. Então nós podemos começar como pensando no que é a vida e no que é a existência. E nós vamos perceber que diante de certos eventos que a vida nos favorece, entre eles está a possibilidade de permanecer existindo. Eu digo existir porque não é o mesmo que continuar com a vida, né? A vida ela é apenas uma e tão somente uma. Esta que nós estamos vivendo, neste instante, neste momento. Em outras palavras, eu digo que a vida é nascer, crescer, desenvolver e, por fim, morrer. Aí está o ciclo da vida. Enfim, é o exercício pleno e prático do pensamento de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Significa dizer que quando morremos, passamos a existir no sentido do ser próprio, né? Mas, claro, isso tem uma história, isso é importante de acontecer. E aí nós vamos primeiramente ter a primeira linha de tempo, que vai do orfismo até os gregos, e depois vamos ter uma linha de tempo que vai dos gregos e passando pelo cristianismo até chegar ao espiritismo. O orfismo ele era considerado uma doutrina de mistérios. Pouco se sabe concretamente sobre ela. Os fragmentos que parecem apontar para algum lugar vão começar a surgir a partir do século VI a.C., embora que já se confirme relatos de fragmentos órficos no século V e século IV a.C. Teria surgido com Orfeu, um poeta da Trácia, que, ao contrário dos heróis gregos que são relatados por Homero e Hesíodo, ele preferiu uma vida espiritual mais isolada, mais tranquila. Uma das peculiaridades do orfismo é a condição do corpo ser uma prisão para a alma. Algumas outras particularidades também são destacadas, como, por exemplo, que no homem vive um princípio divino, é o daimon, é o ele, é o gênio, não é? Depois, esse daimon, ele preexiste ao corpo, ele é imortal. Este daimon, ele é destinado a reencarnar-se sempre de novo em corpos sucessivos, para expiar suas provas. Outra particularidade do orfismo é que ele pode por fim ao ciclo das reencarnações. Basta que a pessoa seja iniciada no orfismo por práticas religiosas, ela consegue se libertar disto. Claro que com isto, os iniciados da vida órfica vão receber após a morte um prêmio que eles chamam de libertação, enquanto que os não estiverem iniciados ou os não frequentadores, eles não terão esta libertação, mas serão punidos. Depois do orfismo, nós tivemos aí um braço, uma raiz religiosa chamada druidismo, ou uma raiz que nasce do clã, de um grupo dos druidas. Claro que, assim como os órficos, o druidismo também não tem como definir com precisão o tempo de surgimento. O druidismo foi um clã, um grupo indo-europeu que habitava o oeste da França e vivia em condições isoladas e misteriosas. Isto entre os séculos II a.C. e o século II depois de Cristo. Significa dizer que o druidismo passou pela era cristã, né, pelo cristianismo primitivo e pelo cristianismo romano. Este grupo celta, chamado de druidas, eles foram sacerdotes, juízes e educadores.
e eles ensinavam as leis que regem o universo, o destino das almas e suas reencarnações. Segundo Leon Denis, o druidismo tinha duas faces e dois aspectos. Certo? Um era a parte externa, essa parte cultural, com figuras, imagens e símbolos, e era uma religião popular ao alcance das multidões. Então era a religião que se mostrava. Mas tinha uma outra parte, a parte misteriosa, a parte mais silenciosa, mais profunda e escondida, porque ali ele era uma doutrina reveladora das grandes verdades das leis superiores, reservada àqueles cujo grau de evolução tornava aptos a compreender e apreciar a beleza. E vale nos lembrar que quando Zéfiro, aquele espírito que acompanhava Kardec, revelou para ele que teria sido um sacerdote druida, possivelmente ele fizesse parte deste momento aí do estudo dessa doutrina. Nós também temos que entender que nos países célticos, o druidismo não era transcrito em língua vulgar, porque não era destinado a todos. Claro que os druidas possuíam uma escrita, mas uma escrita simbólica, uma escrita vegetal, chamada de Ogam, e dela faziam uso, mas os iniciados eram os únicos que possuíam as suas chaves, ou seja, assim que você participava das reuniões, você começava a conhecer aquilo dali. Então, como é que o ofismo e o druidismo vão influenciar na formação da religião cristã? Primeira coisa que nós temos que entender é que entre os historiadores há uma grande divergência quanto ao nascimento da religião grega. Mas claro que, mesmo havendo essa divergência, eles concordam que a religião foi formada a partir de três situações. A primeira situação foram as invasões indo-europeias. A segunda, a influência dos cretenses. E, por último, a crença cultural dos ritos e mitos dos povos agrários e lendas. Claro que lá no século VI, até o século IV d.C., as contribuições de Romero e de Hesíodo foram bastante importantes para diminuir o sincretismo por meio da separação dualística das religiões sacerdotal e a popular. Então, como nós vimos, né, essas invasões, elas trouxeram esse sincretismo religioso, assim como aconteceu no Brasil com o próprio Espiritismo. Há todo um rito proferido para o espírito, e o ponto principal é a família ateniense. Então, dentro da Grécia, este rito tinha como um objetivo fazer com que a alma chegasse ao seu destino. E qual era o destino desta alma? O que eles chamam de mundo subterrâneo, ou seja, o Hades. Por quê? Porque somente os heróis mereciam o paraíso ou os campos elíseos. Alguns gregos, eles pregavam que no momento que era dado um nome a uma criança recém-nascida, nesse instante ocorria a volta da alma para o corpo, ou seja, o que eles vão chamar de palingênese. E daqui a pouco nós vamos tratar um pouco sobre isso para poder entender o que seria a palingênese. Mas como é que seria essa transmigração da alma? Não é? Como é que seria essa genealogia do entendimento, da reflexão sobre a transmigração da alma? A primeira coisa que nós temos que entender é o que significa a palavra transmigração. A palavra transmigração, etimologicamente, ela vem do latim, transmigrare. Transmigrare vem dizendo trans, além, e migrare, trocar ou mudar. Claro que seu uso semântico foi usado e é utilizado, vai sugerir em algumas culturas, principalmente a cultura grega, que a palavra transmigração vai representar a passagem ou a mudança da alma de um corpo para outro corpo. Assim como nós vimos há pouco, né, assim que dava o nome à criança, a alma ali se fazia presente. Acredita-se que Pitágoras, por ter viajado muito pelo Oriente, ali aprendeu sobre a transmigração da alma e repassou este conhecimento na Grécia. E claro também que nós vamos entender que essa influência pitagórica ela é decorrente da convivência que teve com a doutrina órfica pelo seu mestre Féricides de Ciro, que vai ensinar Pitágoras como é o processo, qual o ritual do processo de transmigração da alma. Pouco também se conhece sobre Pitágoras, não deixou nada escrito, e o que se sabe são relatos feitos pelos seus próprios discípulos.
Acredita-se apenas que ele viveu entre os séculos 4 e 5 a.C. E a escola pitagórica que ele fundou na Itália teria como objetivo, né, um método de vida, mas iria utilizar assim a ciência como um meio e não como um fim. Muito similar ao processo órfico, né, muito similar ao orfismo. Por isso que alguns historiadores vão afirmar ter sido Pitágoras o primeiro a ensinar a transmigração da alma ou metempsicose. Meta, né, além de, então você vê que nós já não estamos mais falando do processo que trabalhamos há pouco, né, o transmigrare, trans, além, migrare, trocar, e aí nós vamos ter aí a metempsicose, que vem do grego meta, além de, para além de, e a psique, que seria a alma. Só que não seria a alma, uma alma comum, já seria uma alma consciente que é alma, né? Que os gregos chamariam isto de metempsicosis. A introdução do psique por Pitágoras neste conceito religioso de uma coisa que pode conhecer e que dá a alma maior substancialidade metafísica, ou seja, transforma a alma em um ser, não simplesmente uma alma que vai estar saindo de um corpo para outro. Diferente da crença órfica, que vai conservar o daimon, e esse daimon ele não é um daimon de demônio, mas um daimon do eu, né, da consciência do eu, tanto antes quanto depois com o seu daimon, a metempsicose pitagórica parece ocorrer no retorno da alma no corpo do homem, de um animal ou vegetal, que era o que Pitágoras iria acreditar. Isto mais tarde, né, com esta ideia e a partir aí do estudo de Sócrates, nós vamos perceber que Sócrates vai pegar o daimon do orfismo e vai pegar também o que o seu mestre, Anaxágoras, chamou de nous, que é o espírito, né, que é o conhecimento, aí, e que vai diferenciar justamente desta alma que nós vimos agora, o psique pitagórico, esse nous, esse espírito, ele é um espírito que tem razão, que ele pensa, também é imortal, que ele é mais consciente de si mesmo. A partir disto, né, Platão, seu discípulo de Sócrates, né, vai, a partir da prática do orfismo, no que se refere à transmigração da alma, vai acompanhar o pensamento socrático e vai também apresentar essa mesma questão, que a transmigração da alma, ou a metempsicose, ou a mentesomatose, poderia estar no corpo humano, poderia estar no corpo do animal, poderia estar no corpo do vegetal. Claro que Platão ele vai seguir um caminho diferente do orfismo. Por quê? Porque no orfismo a alma vai se depurar a partir das práticas religiosas, a partir das iniciações, a partir do processo prático. Em Platão, isso não vai acontecer, porque Platão vai dizer, olha, a alma vai se purificar, a alma vai se elevar a partir do conhecimento. E é este conhecimento que dá a alma, a partir do psique, a partir do nous, a partir da junção de entendimento, que vai fazer com que a alma ela possa saber o que ela fez e possa saber também ter ideia do que ela pode pedir e do que ela não pode pedir. E nesse entendimento que nós estamos aí, vamos chegar ao século XIX, na verdade, na segunda metade do século XIX, com os estudos de Allan Kardec, nos mostrando o que de fato é a reencarnação. Tá certo? E aí nós vamos perceber que existe entre o espiritismo e os antigos filósofos algumas convergências e algumas divergências. A reencarnação, ela não é uma palavra que foi construída na modernidade, ela já existia e era praticada pelo cristianismo primitivo. E o que é que vai acontecer com tudo isso? Quando a igreja romana absorve o cristianismo primitivo, ela faz uma modificação e dentro dessa modificação ela vai implantar aí a paligenestai. Paligenestai, que seria do grego a origem dessa palavra, que vai significar nascer de novo, ou a paligênese, nascer de novo, ela vai ser associada a uma palavra em latim chamada anabioses.
Esta palavra anabioses, ela é relacionada à ressurreição, porque anabioses em grego significa reanimação. Então, a igreja ela pega a palavra grega anabioses e a traz para o latim ressuscitare, e essa ressuscitare ela tem a ideia de nascer de novo, ou seja, reanimar. Mas olha só, a ressurreição ela tem um aspecto para o retorno à vida no mesmo corpo. É como se eu dissesse o seguinte: quando você tem uma parada cardíaca, o que acontece? O que acontece? Os médicos lhe reanimam. E esta reanimação, né, chamada pelos gregos de anabioses, e chamada pelos os latinistas de ressuscitare. Por isto que é nascer de novo, mas a partir do mesmo corpo que estaria ali vivo. Bom, ao considerar que a alma é imortal, vamos pensar bem nisso. Não pode haver possibilidade dela nascer de novo, já que ela é imortal, tá certo? E também o termo ressurreição pressupõe vida, reanimação, que contradiz exatamente com o corpo sem vida. Então, nós colocamos aqui que a ressurreição nestes termos, ela não existe. Obviamente que a igreja hoje ela tem uma colocação diferente para o que significa ressurreição nos mesmos corpos, mas não mais nos corpos físicos, mas em outros corpos, né, digamos aí, corpos diferenciados. Bom, a reencarnação ela vai ter uma ressignificação da metade do século XIX, pelo Allan Kardec, e nós vamos perceber que antes disto, né, a mentepsicose ou a mentosomatose era a que era mais empregada. E no início do século cristão, essas palavras elas quase não eram nem usadas. O que mais se utilizava naquela época era o termo paligenesia, ou paligênese, como alguns preferem. Por quê? Porque a mentepsicose ela vai traduzir a transmigração da psique, da alma, e a mentesomatose vai significar a transmigração do corpo. E qual é a grande confusão que se tem aí? É que quando você transmigra a alma, você transmigra a alma para qualquer corpo. Por isso que Pitágoras e Platão vai pregar essa transmigração da metempsicose para o corpo dos animais, que seria uma regressão do espírito, coisa que na doutrina espírita, que ressignifica o termo reencarnação, ressignifica o termo metempsicose, vai demonstrar que o corpo não regride, a alma não regride para um corpo animal ou vegetal. E vai definir a reencarnação aí como um processo de purificação da alma por meio de várias existências corporais humanas, fique bem claro isto, e que ele serve de instrumento na depuração espiritual. Muito bem. No entendimento espírita, o espírito, ao reencarnar, ele é colocado sob o véu do esquecimento, ou seja, os registros que existem naquela alma, naquele espírito, digamos assim, bloqueados, não são apagados, hein? São bloqueados. Por isso mesmo, nós conseguimos fazer um resumo para que possamos entender e responder algumas perguntas que se é bloqueado, por que algumas pessoas conseguem se lembrar da sua existência? Bem, e aí nós classificamos em 3 níveis esse tipo de esquecimento, tá? Ou não. Primeiro tipo de esquecimento é aquele esquecimento total, ou seja, a alma não tem nenhuma recordação do seu passado. Ela vive aqui como se fosse a primeira vez que tivesse sido criada. Mas existem pessoas que elas lembram parcialmente de alguma coisa, ou quando vê um objeto, ou quando vê um local, ou quando vê outra pessoa, elas lembram. Elas sempre dizem assim, isso aqui me parece familiar, eu acho que eu já conheci em algum canto. E existe outro tipo de pessoas né, que elas já lembram de tudo. Ela consegue, por exemplo, descrever ponto a ponto fatos que estavam na sua vida passada. E aí nós temos relatos de crianças que descreveram
um determinado local onde morou, escreveram seus pais, escreveram como era a casa, escreveram suas irmãs. E quando levaram essa criança para lá, foi visto que, de fato, ela já tinha existido e que aquilo dali era a reencarnação da criança. Uma estudiosa do assunto, chamada Ana Maria Cassoretti, ela vai dizer que há uma relação entre a fase do esquecimento, tá certo, com a doutrina espírita. Mas ela não vai dizer nestas palavras que eu estou falando, porque ela vai contar justamente o mito de que é o mito que Platão relata, e quando as almas elas vão reencarnar, elas precisam beber do rio do esquecimento. E aí tem almas que bebem pouca água e por isso que elas conseguem lembrar-se de alguma coisa. Mas tem almas que bebem muita água e não conseguem lembrar de nada. E no livro dos Espíritos, basicamente ali na pergunta 392, que os Espíritos começam a esclarecer, né, que uma vez esquecido do passado, o homem ele é mais senhor de si. Tá? E vai completar na pergunta seguinte, na 393, sobre essa questão do esquecimento, vai dizer: a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Essa questão de distinguir o bem do mal, ela já está plantada lá atrás em Platão, quando Platão diz que o motivo da alma reencarnar é para que ela se moralize, para que ela cresça moralmente e eticamente. Tá certo? E também, claro, esta reencarnação explicada pelo Espiritismo vai demonstrar que a sua fé é desenvolvida de maneira raciocinada, de maneira que vai considerar a passagem na Terra como um momento de aprendizagem e melhoramento. Então vamos perceber que entre o misticismo platônico, que seriam os seus mitos colocados e suas práticas, sobre a purificação da alma, é o ponto de reflexão de ciência e filosofia espírita, esse momento que nós vivemos. Digamos assim, de ciência, porque permite que não fique somente em uma contemplação paralisada e sem lógica. E digamos que é filosófico, porque a partir do processo que busca as razões que a ciência não pode explicar no trato da evolução, da alma e do conhecimento. Então, esses dois processos, ele é muito interessante. Assim, à medida que o espírito conhece, veja, isso é uma ideia, desculpe, isso é uma ideia platônica. Então, à medida que o espírito conhece, ele é convertido à moralidade e vai tomando mais uma consciência humanística de espiritualidade. E a partir daí ele é capaz de purificar a si mesmo pelo conhecimento. Então vamos entender que neste sentido, nesta ideia que nós estamos aqui colocando, vamos entender que a transmigração da alma que percorreu toda esta linha do tempo e que nós tivemos aí o cuidado de poder trazer para vocês apenas, digamos, lembranças ou pontos que são muito importantes, nós podemos entender que vai ser a partir de Platão que a doutrina espírita também ressignifica o entendimento da reencarnação. Então, a reencarnação não tem nada a ver com penas eternas, com castigos, ou porque você tem que se recuperar ou recuperar o mal que você fez no passado. Mas podemos entender que a reencarnação, como bem disse o livro dos Espíritos, ela é um motivo de evolução, de progresso. E a partir desse pensamento, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós conhecemos, mais nos libertamos das nossas impurezas. Bom, chegamos ao final da nossa conversa, nossa breve conversa. Na verdade, isso foi só uma introdução do tema, né? Transmigração da alma na linha do tempo. Nós tínhamos muito mais para falar para vocês. Acontece que esse muito mais aí era muito mais demorado também, e o nosso tempo ele é curto para que nós possamos relatar, mas quem sabe em uma outra hora a gente possa conversar mais sobre isso. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho, agradeço a nossa irmã Dora pelo convite. Espero que vocês tenham ficado assim curiosos para pesquisarem mais sobre o orfismo, sobre o druidismo, né, sobre a doutrina platônica, e aí certamente que irão compreender melhor por que Kardec
a partir das orientações espirituais, ressignificou o termo reencarnação. Muito obrigado a todos, muita paz e até a próxima.